Senhor presidente, vereadoras, vereadores, público presente, amigos que nos assistem pela TV Câmara, internautas, bom dia a todos. Quero começar minha fala aqui parabenizando os psicólogos. Ontem foi o Dia Nacional dos Psicólogos e na pessoa da minha amiga Lisandra Teodoro, eu quero parabenizar todos esses profissionais da área da saúde que se ocupam de um trabalho muito interessante. Eles cuidam da nossa mente, do nosso comportamento. E os psicólogos têm um papel hoje muito importante nos dias atribulados em que vivemos. O famoso estresse, os desgastes emocionais que nós temos no dia a dia. E esses profissionais, eles estão numa batalha por uma conquista muito justa, que se trata de uma carga horária semanal dos mesmos. E nós sabemos que está tramitando no Congresso um projeto de lei que trata desse assunto. Nós aqui também temos essa obrigação, esse compromisso de estar ao lado desses profissionais que têm ajudado muitas pessoas a recuperarem a sua saúde diante de um cenário hoje tão conturbado como é o nosso dia a dia. Então deixo aqui meus parabéns, o meu apoio, tenho certeza que o apoio dessa casa. Sabemos que esse projeto tem tudo para passar lá no Congresso. Ele está em vias de término, lá passando pela Comissão de Constituição e Justiça. E temos também a convicção de que a presidenta Dilma irá sancionar esse projeto e a gente possa defendê-lo aqui também no âmbito da nossa cidade. Um tema que para mim essa semana trouxe bastante alegria foi a questão da chegada de um grupo, de médicos que vem para completar aí uma necessidade que nós sabemos que é latente, ela vem sido inclusive tema de muitos assuntos no país como um todo. Mas por outro lado, nos choca o que está acontecendo com relação à recepção desses profissionais que vêm a trabalho e, de certa forma, para ajudar muitas das pessoas carentes que necessitam de ter atendimento nesses rincões, nessas regiões mais afastadas do nosso país. E por que eu estou dizendo isso? Eu não quero aqui tratar da questão se ela é correta ou não, e aí cada um faz o seu juízo de valor. Mas o que nos preocupa é como essas pessoas estão sendo recebidas por alguns grupos de pessoas no nosso país. Eu acho que a imagem que está sendo transmitida para o mundo, da forma como nós estamos tratando, a forma preconceituosa com que estamos tratando essas pessoas, eu acho que não é muito peculiar do povo brasileiro. E isso me preocupa bastante, porque nós estamos vivendo um momento onde se fala muito na questão do preconceito, da discriminação. E o país, como o Brasil, sempre foi tido como um país um pouco diferente, um país que sempre recebeu os seus imigrantes, sempre recebeu as outras populações de outros países que vêm buscar oportunidades. E não sei por que se estão aí se aproveitando da situação por ser uma questão partidária ou não, e aí, como eu disse, cada um faz a sua análise, de estarem atacando essas pessoas e levando isso para um campo pessoal muito perigoso. Nós sabemos que essas oportunidades, muitas vezes, também são buscadas por profissionais do Brasil. Quantos daqui já não tiveram oportunidade de viajar para o Japão em busca de trabalho, para os Estados Unidos? E aí eu pergunto, será que essas pessoas também não têm essa mesma oportunidade? Será que é assim que nós gostaríamos de ser tratados, caso chegássemos a um país estrangeiro para ocupar um trabalho, fazer isso? Será que é legal isso? Então, isso nos preocupa muito. Vereador, essa semana... O senhor me dá uma parte? Claro. Eu queria só contribuir com o seu discurso, que na realidade eu fiquei muito preocupada também, porque isso gera a barbárie. Então, eu queria dizer que muitos brasileiros, principalmente há mais de 10 anos, não conseguiam fazer uma faculdade nesse país. E muitos dos brasileiros que conseguiram fazer faculdade lá fora também estão sendo hostilizados por alguns grupos. Muito bem lembrado. Temos que lembrar que muitos
são brasileiros que se formaram lá fora, porque não tinham oportunidade aqui no nosso país. Então eu não quero entrar na questão técnica, na questão se isso vai dar certo ou não, porque eu acho que isso a gente precisa esperar. É como se a gente fosse, quando vai nascer o filho da gente, a gente sempre fica a expectativa que seja o mais bonito, né, um filho exemplar e tudo mais, mas a gente só vai poder saber disso depois que ele nascer. Então, acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência. E essa semana, coincidentemente, no dia 28, há 50 anos atrás, o líder Martin Luther King, ele fazia um discurso em Washington e falava um pouco disso, de como que deve ser a nossa luta. A nossa luta, ela não pode ser pautada simplesmente nas questões raciais, ela precisa ser pautada nas questões legais, nas questões dos direitos civis. Ele dizia, entre os seus ensinamentos, assim, que se os ensinamentos da Bíblia, se eles não servem para mudar os homens, então a Bíblia serve para muito pouco. Por que eu estou dizendo isso? A Bíblia é um espelho para todo ser humano, independente da sua crença, porque ali se ensina valores, e se aquilo ali não servir para nada, então eu acho que a gente está no lugar errado. Tem uma piada até que o pessoal falou que a experiência humana na Terra ela não deu certo, porque os humanos realmente parece que tendem a criar uma situação que não é muito favorável. E ele dizia também que a luta ela não deve ser entre raças, simplesmente entre negros, ele era negro, um líder negro, e brancos, né? Mas deveria ser pautado na questão da justiça e da injustiça, independente de cor, credo ou coisa parecida. A gente deveria separar os oprimidos dos opressores. Então eu acho que esse exemplo do Martin Luther King, ele pode ser colocado hoje. Nós não devemos levar essa questão de vir médicos de fora para uma questão simplesmente de classe. Eu acho que o respeito que tem que ter com essas pessoas, ele tem que estar acima de qualquer outra coisa. As questões se vão dar certo ou errado, a gente vai ter que avaliar depois e tomar os rumos corretivos. O Brasil, ele sempre se prezou, como eu disse, por ser um país extremamente amistoso. E eu acho que essa imagem que está sendo transmitida para as pessoas não é boa. Eu acho que para os jovens, para as crianças que estão ainda no processo de formação, acho que essas pessoas que têm ido a aeroportos, participar lá próximo aos cursos que essas pessoas têm feito, estão dando um péssimo exemplo. Eu acho que isso não é digno de nenhum ser humano. Então fica aqui o meu repúdio a essas pessoas que têm feito isso em vários lugares do país. Felizmente são poucos grupos e esperamos que isso se limitem a esses poucos grupos, tá certo? E eu quero agradecer também, ontem nós tivemos uma notícia muito boa e à tarde nós iremos votar um projeto, e depois a gente vai falar um pouco melhor, que trata-se de recursos que estão chegando para a nossa cidade para resolver os problemas aí de algumas vias importantes para a nossa cidade, que é a José Teodoro de Siqueira, que é a Diogo Fontes e a Migrantes lá no Parque Meia Lua, tá certo? E para encerrar minha fala aqui, eu não poderia deixar de agradecer aqui ao nosso amigo Enéas que trabalhou aqui por algum tempo, ele nos presenteou com essa obra dele, eu quero mostrar aqui. Eu tive a felicidade de estar aqui no dia do lançamento desse livro. Esse livro conta aqui a história do Clube Boa Vontade, um clube tradicional na nossa cidade. E o Dr. Enéas, ele teve a felicidade de reunir aqui vários causos, né, como o pessoal conta. E até a Ana Lino, o Hélio também, ele é diretor lá, né, Ana? Ele esteve presente aqui no dia. Foi um dia muito bacana e eu fico feliz porque são essas coisas que mantêm vivas a memória do nosso povo, da nossa cidade. Então, parabéns, Enéas. Eu agradeço aqui. Todos os vereadores ganharam um exemplar, mas eu particularmente quero agradecer aqui pelo exemplo que me deu aqui. Abraço a todos.